Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caio Gomes. Eu vou falar agora sobre o nosso trabalho de aprendizado de máquina da matéria de sistemas inteligentes. Eu peço perdão já logo de início pela minha voz, que eu tô meio gripado, nariz entupido, então eu acabo ficando meio fanho, né, assim. Então se alguma palavra vocês não entenderem, eu já peço desculpa. E começando aqui, esses aqui são os integrantes do nosso grupo. E nosso projeto tem como proposta criar um método que vai ser capaz de nos informar se um cliente que está querendo pedir um empréstimo, se para o nosso banco é de um risco alto, baixo ou moderado. E para isso ele vai estabelecer vários critérios, né, como que está a poupança dele, o salário do mesmo, etc e tal. Isso pode facilitar muito para a gente no futuro. E o projeto foi usado muito no Orange Data Mining, né? Aqui na nossa primeira figura a gente tem os dados, como que eles vão estar e tudo. Inadimplência.txt, a nossa descrição ali, o número de atributo e o número de registro. Na figura 2, essa é a descrição da nossa base de dados, onde a gente pode ver como atributo nossos campos estão sendo definidos. A gente tem ali poupança, dívida cartão, a renda e o status risco pagador. Aqui na figura 3 a gente tem uma base de como que vai ficar essa nossa base de dados no TXT, né? A gente tem o ruim, alta, nenhuma, 0 a 10, alto. Aqui na figura 4 é o início do nosso desenvolvimento do nosso projeto. Entrando na área do Machine Learning, né? Que nosso projeto vai trabalhar com uma árvore de decisão. E a gente abriu o Orange pelo Canvas. Com o Orange aberto, o projeto ele vai importar nele o Orange Risco Inadimplência.txt e através do widget CVS File Import, como está mostrando aqui na direita. Na figura 6, a gente está vendo aqui como que vai funcionar essa nossa árvore de decisão, que vai fazer uma previsão e a gente vai também escolher dentre os atributos feitos e os que a gente tem disponível aquele que vai ser a nossa classe, né? Que vai o main da nossa previsão. No processo, o status risco pagador foi o escolhido, como a gente pode ver na imagem aqui, ó, nosso 5, onde tem a setinha, o indicador. Na figura 7, a imagem permite para a gente ver a escolha do nosso alvo e saber o risco apresentado pelo nosso cliente, assim como eu já mencionei no empréstimo. Aqui, definido o nosso target, ele vai nos encaminhar para uma construção da nossa árvore de decisão, né? Onde a gente começou. No CSV File Import, a gente selecionou a coluna e vai começar aqui. A gente vai estabelecer os parâmetros, né, dentro dessa nossa árvore. Aqui no 10, essa imagem como a nossa árvore foi sendo preparada, a seleção das colunas, a nossa árvore, a visualização da nossa árvore completa. E aqui está ela, né? Depois que a gente separou todos os parâmetros e tudo, colocando já eles organizados e no nível de importância, digamos assim, do mais influente ao menos influente na hora de definir se o risco é alto, baixo ou moderado. A nossa ideia era fazer a previsão, né? E para isso a gente vai trabalhar com um novo widget agora, que é esse Data Table. O resultado da abertura desse Data Table é que a gente tem que, supondo dos nossos 37 clientes cadastrados, ainda eles sem nome, a gente só colocando os atributos de cada um, cada cliente vai mostrar a solicitação do empréstimo que ele deseja, né? E é justamente a partir dos dados recebidos que a previsão vai ser feita. Um novo cliente ele vai chegar querendo buscar um empréstimo, o gerente responsável vai analisar o histórico de crédito dele, a sua poupança, se tem dívida no cartão, qual a dívida, a renda em termos de salário mínimo.
e através do modelo vai ser capaz de saber o risco, né, desse empréstimo. Foi com este workflow aqui que a gente chegou à nossa árvore de decisão, como vimos anteriormente. Ou seja, a gente vai poder dizer que o nosso arquivo criou um algoritmo que vai ser capaz de treinar o conhecimento apresentado na nossa árvore. Agora a gente tem que testar, né, se esse algoritmo vai ser realmente eficiente. Para isso a gente criou um outro arquivo que é esse teste risco inadimplência txt, onde o teste vai ser realizado. Abrindo o arquivo, a gente tem todos os dados já prontos aqui. A imagem que vocês estão vendo aqui agora é o status risco pagador, que foi a nossa base, né? Como a gente já tinha mencionado, foi a nossa coluna selecionada. E como se trata de uma previsão que a gente vai fazer para um novo cliente, a gente está implementando um caminho com o widget predictions aqui agora. Abrindo esse widget, temos essa imagem aí, que na parte da direita, aqui ó, estão sendo apresentados os dados, e na parte central, aqui onde ela ainda está em branco, vão estar os dados do nosso arquivo teste. E na parte de baixo, marcada pela seta aqui que vocês estão vendo, vão ficar os parâmetros achados. Aqui só mais uma vez mostrando como que eles vão se linkar aqui, a árvore vindo diretamente para o Predictions. E aqui o resultado, mostrando assim, onde o banco, os dados, né, do Predictions foram instaurados, e o 3, a gente tem aqui o walk, é a nossa acurácia, né, a precisão, digamos assim, e foi visto aqui como um 0.72, que isso seria mais ou menos um 72%. Para um banco profissional não seria um valor muito bom, mas também não seria um valor, não é algo muito ruim o que o nosso programa achou. Mas é importante ressaltar também que nesse 1, 2 e 3 marcado aqui, não, perdão, nessas setinhas aqui, ó, nesse 3, no 4 e no 11, foram encontrados erros, que onde foi escrito moderado era para dar alto, aqui no alto era para dar moderado e nesse baixo era para dar moderado. Isso ia influenciar um pouco o resultado, mas não é tão absurdo assim. Para criar um novo cliente é só colocar os dados dele, não é nada muito impossível, é literalmente muito fácil, é literalmente só colocar os dados que esse novo cliente já vai estar cadastrado. Mais para frente nós podemos colocar os nomes deles também. Aqui na figura 23, a imagem que vemos, ela está mostrando o que importando, né, os arquivos, seguindo os passos anteriores, e imediatamente o resultado vai ser exibido. Nos testes que previam um alto risco, né, um risco elevado, e o nosso modelo corrigiu para baixo risco de inadimplência. Talvez vocês estejam se perguntando aí sobre a confiabilidade, né, desse modelo, se ele realmente vai funcionar e tudo. Aqui a gente volta para a imagem 20, igual eu expliquei, que o CA é a acurácia, a taxa de acerto, né, do nosso modelo. Igual eu já expliquei e vou reforçar aqui, 72 para um banco profissional não é uma coisa muito boa, eles precisam ter mais que isso para confiar no cliente, se ele é realmente um bom investimento aplicar um empréstimo nele ou não. Mas de início um 72% já é algo muito bom. Aqui na figura 25 nós temos o Test and Score, que ele vai servir para a gente criar um arquivo, um extra, que vai ser para testar esse algoritmo novamente. Ele vai analisar os parâmetros aqui CA e o F1. Aqui a gente adicionou outra coisa também nesse Test and Score, que é o Confusion Matrix, que ele vai criar uma matriz
para analisar qual foi a eficácia, né, desse algoritmo que a gente criou. Aqui, observando que de 37 clientes, aqui onde o meu mouse está apontando, 15 eram de risco alto e o nosso programa identificou 11. Dos que foram isentos, né, do que o nosso programa errou, foram 3 classificados como baixo e 1 moderado, e por isso que o nosso resultado ele deu lá o 72%. Aqui na figura 29 a gente obteve o resultado, né, ali no canto esquerdo, encontrando no botão marcando o termo Cross Validation, o CV. É uma técnica que ela é muito utilizada para avaliação de desempenho de modelos de aprendizado de máquina. A utilização do CV, elas têm altas chances de detectar um modelo se ele está sendo bem ajustado aos dados, aos parâmetros que ele está sendo imposto e tudo. E também a gente encontrou no item Evaluation Results for Target, que está no quadro, os parâmetros de precisão de cada modelo apresentado. E aqui a gente pensou, né, a parte central aqui, ó, de cima, que são os parâmetros que eu acabei de comentar, que vão ajudar a avaliação do nosso modelo. Sobre o parâmetro CA, a acurácia, vimos que esse parâmetro ele mede a perfeição, o rigor do acerto do modelo. O parâmetro F1, ele pode ser interpretado como uma média harmônica assim, da precisão. O parâmetro ALC, ele pode ser dito como um estimador assim, do parâmetro da acurácia, que é esse daqui. E analisando os testes desses parâmetros, tendo como melhor valor 1 e o pior 0, como se fossem valores booleanos, sabe? O valor próximo do 1 está mais perfeito, rigoroso e assertivo se torna. Quanto mais perto do 1, melhor é. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. E é isso.